Na última aula, como eu falei anteriormente, nós iniciamos falando sobre conteúdos de bioquímica, né? Nós falamos sobre compostos inorgânicos e compostos orgânicos. E hoje nós vamos começar falando sobre célula e embriologia. Lá no edital de vocês, a parte de célula não especifica muito o que eles estão querendo. Eles apenas colocaram assim, célula, características gerais. Então, nós vamos hoje tratar sobre essas características gerais e eu espero que vocês já tenham acesso lá na nossa plataforma do Moodle. Não sei se você conseguiu acessar, Sandra, a plataforma onde a gente está colocando alguns materiais de apoio, tá bom? E aí a gente vai colocar também questões lá e simulados. Então, eu acho que é bem legal para vocês estarem acessando essa plataforma, tá bom? Se tiver alguma dúvida, no final da aula, eu ou a Eliane, a gente pode estar entrando novamente na sala do Moodle e tá mostrando para vocês como que ela tá e ajudando de alguma forma, né? Então, eu vou para a tela cheia agora, então não vou conseguir ver perguntas, tá bom? Então, aqui nós temos, né, os nossos conteúdos que nós vamos tratar aqui nas aulas de biologia. Nós vamos falar sobre células, sobre embriologia, sobre a histologia, sobre a sistemática, zoologia, anatomia, fisiologia, ecologia e botânica. Hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre célula e embriologia, ok? Eu vou iniciar com vocês a parte de citologia de célula e, posteriormente, a Eliane vai vir falar com vocês sobre embriologia. Então, a gente já começa aqui com essas duas imagens e algo que é muito importante da gente falar é a questão das grandezas. Quando a gente olha uma célula assim, não é que essa célula ela é desse jeito, desse formato, dessas cores. Então, nós usamos essas imagens para que fique mais didático o nosso estudo, né? Então, eu tentei trazer para vocês algumas representações das células desse formato, que é um formato que a gente consegue ver as organelas, já vou adiantando para vocês que essas regiões que estão aqui dentro são organelas, e nós usamos essas cores para conseguir que o nosso estudo seja um pouco mais didático, né? Mas eu também vou trazer como que essa célula é real olhando no microscópio, ok? Antes da gente falar sobre célula, algo que não tem lá no edital, mas que é bom a gente fazer um resuminho antes, porque às vezes a gente vai esquecendo, né, de algumas coisas, é a questão da origem da vida. Então, antes de falar sobre célula, a vida começou a existir, né? Então, eu coloquei para vocês um pequeno resumo de algumas etapas. Então, nós temos aqui o Big Bang, nós temos o criacionismo. Você pode perguntar, mas por que você colocou criacionismo? Porque agora está vindo uma onda que as pessoas estão falando muito sobre o design inteligente. Então, talvez possa vir alguma questão, algo falando sobre isso. Isso é uma corrente que tem muitas pessoas que estão falando sobre esse assunto. A biogênese, que é a geração espontânea, a biogênese, a panspermia e a evolução química, que é o que a gente mais vai tratar aqui. Então, eu coloquei esse resuminho só para a gente dar uma relembrada sobre a questão da origem da vida. E se vocês tiverem tempo, eu recomendo vocês darem uma lida, assim, coisa básica, sabe, sobre cada um desses processos. E aí nós iniciamos falando sobre a origem e evolução das células, que a literatura vem nos dizer, né, que há aproximadamente 4 bilhões de anos. No final, eu mostro para vocês o livro que eu usei como base, tá bom? E naquela época, a atmosfera, ela provavelmente continha vapor de água, amônia, metano, hidrogênio e gás carbônico. Então, a gente precisa entender que era um lugar que não tinha vida ainda e que tinham vários elementos químicos nesse local. E aí a gente pode ir usando esses elementos químicos como ação de calor, quando as ações de calor vêm nesses elementos químicos, com as radiações ultravioletas vindas do Sol, e tudo isso vai acontecendo descargas elétricas. Então, essa é uma teoria que nós vamos falando
para contextualizar essa questão da origem e evolução das células, né? Essas células foram surgindo a partir dessas reações. Então, a superfície estaria coberta de por grande quantidade de água, dispostos em grandes oceanos e lagos. E nós temos um mecanismo que nós usamos um pouco para entender esse processo. Então, o cientista ele fez esse processo para tentar explicar como é que isso aconteceu na Terra. E aí ele fala, né, que a gente ele foi usando essa representação. E aí ele nos diz que temos água do mar e que essa água do mar foi recebendo descargas na forma de faíscas. E aqui nós temos os nossos gases. E foi a partir daí que a vida foi se iniciando, que a gente pode começar os nossos estudos sobre célula, né? E aí o que está lá no edital de vocês é falando justamente sobre isso, essas características gerais das células. Então, todos os seres vivos são constituídos por uma ou mais células, e aí a gente já pode classificar esses seres vivos como unicelulares ou pluricelulares. Unicelulares, uma célula, pluricelulares, várias células. E a célula, ela é a base única, estruturante e organização dos seres vivos. Toda célula surge de outra célula. E aí a gente pode pensar, e o vírus? O vírus é o quê? Então, assim, como a gente está falando sobre concurso, eu acredito que eles não vão vir perguntando para vocês, me fale a opinião de vocês sobre o vírus. Não. Vai ter lá o enunciado, e no próprio enunciado, o professor que fez essa questão, ele já vai dar indícios se ele é um professor que ele acredita que os vírus são seres vivos ou não. Então, é muito importante a gente olhar a questão, entender o que o examinador está querendo de mim. Porque a gente vai ter pessoas que seguem duas teorias. Então, muitos vão falar, não é vírus, porque não tem célula. E todos os seres vivos precisam o quê? De célula, como nós vimos aqui. Todos os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Beleza? E para a gente conseguir que os nossos estudos sobre as células elas pudessem chegar no que nós temos hoje, nós temos esses dois autores aqui que foram muito importantes. Então, lá em 1965, nós tivemos o primeiro termo célula. O termo célula apareceu. E em 1674, observou-se organismos vivos no microscópio. Nós acreditamos que esses organismos vivos sejam plasmídeos, então sejam micro-organismos mesmo, sabe? E só em 1930 que nós começamos com a microscopia eletrônica. Então, aqui a gente tem uma imagem de como eram esses microscópios. A gente pode ver que eles são bem diferentes, né, do que nós temos hoje. Aqui nós temos o mais habitual para nós, né, que tem em muitas escolas ou em universidades, por exemplo, microscópio eletrônico. Aí nós também vamos ter a microscopia de varredura, transmissão. Então, isso é só para a gente entender que começa de um lugar até chegar onde está hoje. E aí a gente falou sobre essas características gerais e como que foi começando esses estudos sobre célula. E hoje nós temos algumas teorias que são mais modernas em relação à célula. Então, hoje nós sabemos que as células possuem informações hereditárias, o DNA, e elas transmitem para suas células filhas. Lá no final, eu vou falar um pouco sobre mitose e meiose. Aí vocês vão lembrar sobre essa questão de transmissão para a sua célula filha. A composição química básica é a mesma em todas as células. O metabolismo químico acontece dentro da célula. Exemplo, nós temos a produção de energia. Ou seja, as nossas células, elas conseguem, pela nossa organela da mitocôndria, que também vou falar com vocês mais à frente, fazer essa produção de energia. E as nossas células, elas são divididas em procariontes e as eucariontes. As procariontes, elas vão ser células que vocês vão ver que tem menos quantidade de organelas,
do que as eucariontes. E as eucariontes, elas ainda vão se dividir em animal e vegetal. Então, aqui a gente já começa vendo as nossas células procariontes e eucariontes. Então, assim, para quem não está lembrando ainda, faz tempo que estudou sobre esse assunto, não se assustem que a gente vai passar por cada uma dessas organelas. Eu também vou colocar material lá no Moodle, tá bom? Para a gente ir relembrando juntos sobre todos esses termos. Então, a gente pode ver aqui que a organização da célula eucarionte, da procarionte, perdão, ela é bem menos, assim, entre aspas, vamos dizer, desenvolvida, né? Olha o material genético, gente. Olha o DNA, como que ele fica. O DNA, ele fica circular. Então, assim, se vocês forem ver uma questão que está perguntando, qual dessas células é uma célula procarionte ou eucarionte? Ou me fale qual dessas aqui são características de uma célula procarionte, por exemplo. Gente, o DNA solto, tá vendo? Como o DNA está circulante. Já que na célula eucarionte, o DNA fica aqui, ó, no núcleo. Então, a gente vai pontuando essas questões e aí a gente vai conseguindo identificar qual que é a célula pelas suas organelas. E aí nós vamos iniciar aqui falando um pouco sobre a procarionte. As procariontes, elas são do reino Monera, lá das árqueas e das bactérias. Se não me engano, nós vamos ter ainda aula sobre esses assuntos, acho que está lá no edital de vocês. E aqui a gente vê uma estrutura de uma célula procarionte. Ela tem a sua membrana plasmática, o seu citoplasma, que é essa parte aqui dentro da célula. Olha aqui o DNA circular, que eu falei para vocês anteriormente. Está vendo como que ele fica dentro da célula? Nós vamos ter uma parede celular. Não podemos confundir com a parede celular lá das vegetais, que eu vou falar com vocês também. Temos os ribossomos, que vão participar da síntese proteica, que eu também vou falar com vocês quando a gente vai falando sobre organelas separadamente. A gente pode também ver aqui as questões dos flagelos. Então, essa daqui eu não coloquei, mas tudo indica que seja uma bactéria, uma célula de uma bactéria. Ok, beleza? Então, lembrar aqui procariontes, reino Monera, árqueas e bactérias. Aqui, como eu falei para vocês, que eu ia tentar sempre trazer, né, como que a gente vê no microscópio. Então, aqui a gente tem uma bactéria infectada por um vírus. Isso é o microscópio eletrônico de transmissão. Aqui vocês podem ver. Aqui nós temos a nossa célula eucarionte. Então, olha o tanto de coisa que tem nessa célula. Então, assim, muito mais coisa para estudar na célula eucarionte do que na procarionte, né, gente? Só voltando para vocês verem. Olha aqui. Eucarionte, as organelas que elas têm. E as eucariontes. Lógico que tem coisas que são iguais nas duas, né? Então, membrana plasmática. Isso aqui tá igual, ribossomos. E as células eucariontes, elas vão estar no reino protista, fungo, plantar e animal. Então, assim, a gente pode ver a quantidade de seres vivos que vão possuir células eucariontes. Então, a gente pode já pensar em questões, né, que vão falar sobre, o reino das plantas, sobre o reino dos protistas, relacionados a esse assunto que nós estamos tratando. Aqui, como a gente vê essa célula eucarionte no microscópio. Vocês podem ver, né? Olha a diferença. Essa forma é bem mais didática, né? E aí, agora a gente vai entrar no assunto sobre as organelas. Só lembrando novamente, nós temos a nossa célula. Então, assim, vou representar aqui com a minha mão como se fosse uma célula eucarionte. Nós temos uma célula. E dentro dessa célula, aqui nessa região, vai estar as organelas. E para que essas organelas consigam ficar aqui dentro dessa célula, é preciso algo que vai revesti-las, vamos dizer assim. Então, essa é a nossa membrana plasmática. Deixa eu ver se eu já mostro uma imagem para ficar mais melhor.
Não é esse que eu quero mostrar. Depois eu volto aqui para vocês. Mas, enfim, a membrana plasmática, ela vai revestir a nossa célula. Ela é a parte externa do citoplasma. O que é o citoplasma? É essa parte que está aqui dentro. A gente ainda vai falar sobre ele. É a parte que fica dentro da nossa célula. A membrana plasmática, ela vai revestir e ela vai separar a célula do meio extracelular. E ela apresenta cerca de 7 a 10 nanômetros de espessura. E ela é mostrada eletronicamente como duas linhas escuras separadas por uma linha central e clara. Então, aqui, deixa eu só aqui para vocês verem. Olha isso que eu acabei de falar. Tá vendo? No microscópio, a gente observa dessa forma a membrana plasmática. Então, a gente tem aqui o nosso lado do citosol, né? Citoplasma, e aqui o espaço extracelular. E a nossa membrana plasmática, ela tem esse papel muito importante para a nossa célula. E ela é uma unidade de membrana ou membrana unitária. Então, a gente pode achar essas duas formas de nomenclatura da membrana plasmática. E elas possuem bicamadas lipídicas, fosfolipídios, glicolipídios e glicocálice. Para quem assistiu a aula de bioquímica, a gente falou sobre esses três compostos aqui. E aí a gente vai conseguir ver eles na próxima imagem. Então, a membrana plasmática, ela é composta predominante por lipídios e proteínas, e essa composição é conhecida como lipoproteica e se organiza obedecendo ao chamado modelo de mosaico fluido. Então, esse modelo de 1972 é um modelo que nós usamos muito, principalmente com os alunos, né? No ensino médio, eu lembro muito da membrana plasmática quando eu lembro desse nome, né? Modelo de mosaico fluido, que realmente a membrana, ela não é algo parado, ela não é parada, né? Os seus lipídios e as proteínas, eles ficam se mexendo e ela é fluido, realmente, parece um mosaico e ela é bem fluida. E o modelo estabelece uma relação entre a estrutura lipoproteica e a flexibilidade e fluidez da membrana. Então, a gente tem aqui uma imagem para mostrar a nossa membrana, que nós temos o espaço extracelular, que é o espaço fora da célula. Aqui nós temos dentro da célula, nós temos o hialoplasma, a gente vai falar sobre ele quando estiver falando sobre citosol. Então, aqui a gente pode ver as proteínas, o colesterol, que nós também falamos lá na nossa aula de bioquímica, um fosfolipídio, aqui é a bicamada fosfolipídica. A gente pode ver que ela vai ter uma parte que vai ser polar à água e outra parte que não é polar à água. Isso também a gente falou lá na nossa aula de bioquímica. Talvez a gente tenha que voltar depois, né, alguns termos, para ir consolidando melhor o nosso estudo, né? Então, é muito importante todas essas estruturas para que a membrana plasmática ela possa fazer aquilo que ela foi feita para fazer, né? Para ajudar na sinalização da célula, no transporte, enfim, de substâncias desse espaço extracelular e do espaço dentro da célula. Aqui, como eu já tinha mostrado para vocês, a membrana. E aí a gente vai começar falando sobre o citoplasma. O citoplasma, ele vai ser fluido e ele é constituído por uma matriz, organelas, e ele é um depósito de diversos, como podemos dizer, diversas substâncias, organelas, enfim. E quando a gente pensa no citoplasma, eu acho um jeito fácil da gente lembrar dele. Lembrando aqui, só voltando, né? A gente tem a nossa célula, a gente estava falando sobre a membrana plasmática, que fica em volta da célula. Agora a gente está falando sobre a parte de dentro da célula, onde vai ficar as organelas, tá bom? Sabe o gel de cabelo? Então, vamos pensar no gel de cabelo, para a gente tentar ir lembrando do citoplasma, ok? O citoplasma das células eucariontes contém as organelas, como as mitocôndrias, o retículo endoplasmático, o aparelho de Golgi, lisossomos e peroxomos.
os glânulos. Aqui é falando sobre todas essas organelas que vão estar presentes dentro da nossa célula no citoplasma. E ele vai preencher o espaço entre as organelas. Temos o citosol. Então, o citosol ele vai estar dentro do nosso citoplasma, preenchendo o espaço entre as organelas. Então, aqui a gente tem mais uma imagem para a gente conseguir compreender melhor. Então, a gente tem aqui uma célula eucarionte, né? Vamos sempre estar lembrando, célula eucarionte, procarionte. Aqui a gente tem a nossa membrana, que a gente já falou. E agora a gente está falando sobre o citoplasma, que é essa região aqui, ó. É a região onde fica as organelas. Tá vendo? Estou passando aqui o ponteiro do mouse para vocês verem. E aí, a gente vai falar um pouco agora sobre as mitocôndrias. Mitocôndria é muito importante, né, gente? A gente falou, sempre a gente está voltando, né? Falando sobre as questões lá da química, da bioquímica. A mitocôndria, ela tem um papel muito importante em todos aqueles ciclos. E porque a mitocôndria, ela vai produzir, vai armazenar ATP, né? E a gente sabe que é a nossa molécula de energia. Então, a mitocôndria é muito importante. Então, elas são organelas esféricas ou alongadas e elas possuem 2 unidades de membrana, sendo a interna pregueada, originando dobras em forma de prateleiras ou tubos. Principal função é a liberação de energia, gradualmente, das moléculas de ácido graxo e glicose, provenientes dos alimentos produzindo calor e moléculas de ATP. Então, ela é muito importante nesses nossos ciclo da glicose. Então, a gente pode pensar em questões que possam trazer a mitocôndria relacionada a esses ciclos, tá bom? E a energia armazenada em ATP é usada pelas células para realizar suas diversas atividades. Tem até uma história que as pessoas contam que nós só temos as mitocôndrias das nossas mães. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, porque quando o espermatozoide ele tem muita energia no flagelo dele, né? Então, quando o espermatozoide ele chega no óvulo da mulher, ele vai perder esse flagelo dele. E aí, as mitocôndrias estão muito presentes no flagelo. Então, ele meio que solta esse flagelo. E aí é como se a gente só tivesse as mitocôndrias das nossas mães. Tem essa historinha por aí, sabe? Aqui a gente tem, né, a mitocôndria, a representação dela. Então, lembra que eu falei aqui anteriormente que ela possui unidades de membrana, sendo a interna pregueada, originando dobras em forma de prateleiras ou tubos. Então, a gente pode ver, olha. Tá vendo a estrutura dela? Essa é a nossa tão importante mitocôndria. Nós também temos aqui a imagem da mitocôndria no microscópio. Eu acho que assim, a mitocôndria ela é uma das que é mais parecidas, né? Quando a gente olha no microscópio e olha as nossas imagens 3D, enfim, é uma das mais parecidas. E aí, pessoal, continuando falando sobre as nossas organelas, a gente agora vai falar sobre o retículo endoplasmático. Então, o retículo endoplasmático, ele está lá no citoplasma das células eucariontes. Existe uma rede de vesículas achatadas esféricas e túbulos que se intercomunicam, formando um sistema contínuo. As cisternas do retículo endoplasmático, então, assim, a gente vai conseguir muito identificar ele quando a gente vai ver nas continuam o retículo rugoso. Então, a gente vai mostrar a imagem para vocês, quer ver? A gente pode ver que, olha, a gente tem o rugoso e tem o liso. Eles meio que são um coladinho no outro, né? Então, aqui só para a gente sintetizar o que a gente está falando aqui agora. A gente está continuando falando sobre as organelas. Olha aqui o nosso núcleo, que a gente ainda vai falar sobre ele. E essas organelas, elas ficam aqui bem coladinhas no núcleo, né?
E aqui uma imagem que eu trouxe para vocês, que é como a gente consegue ver esse retículo endoplasmático no microscópio. Então, a gente tem aqui o rugoso e o liso. O rugoso ele é bem parecido, né, com as nossas representações que nós temos, né? E aqui a setinha até apresenta as vesículas que eu falei para vocês. Não sei se vocês conseguem ver, estou passando aqui o ponteiro. Aparelho de Golgi. Vocês podem achar por aparelho ou zona, essas duas formas de falar sobre essa organela. E ela é constituída por um número variável de vesículas circulares achatadas e por vesículas esféricas de diversos tamanhos, que parecem brotar das primeiras, constantemente ao lado do núcleo. Então, como os retículos que a gente estava vendo, essa organela também ela vai estar bem perto do nosso núcleo. E as suas principais funções é o endereçamento das moléculas sintetizadas nas células, encaminhando para as vesículas de secreção, os lisossomos, as vesículas que permanecem no citoplasma ou na membrana celular. Então, uma coisa legal, que eu falei isso até na última aula, que a gente pode ainda continuar trazendo para essa, tenho dificuldade de saber qual função cada organela possui. Então, a gente pensa que no aparelho de Golgi, ele tem função principal o endereçamento das moléculas. Então, eu vou lá e coloco isso, sabe? Essas palavrinhas-chave, elas vão ajudando muita gente no estudo, porque às vezes é muita coisa, né, para a gente lembrar. Na faculdade mesmo, a gente passa um semestre inteiro estudando citologia. E a gente sempre tem que estar voltando para relembrar, né, porque é muita coisa. E o bom é que o edital de vocês pediram as características gerais, então a gente pegando as características gerais de cada um já vai ajudando muito nos nossos estudos, né? Aqui a gente tem como que essa organela é. Tá vendo as bolsinhas que foi falado? Olha aqui elas. As vesículas secretoras. Essas vesículas, elas movem-se de um retículo endoplasmático para o complexo de Golgiense. Então, elas são móveis. Porque, às vezes, a gente olha para a nossa molécula, né? Como eu mostrei para vocês lá no início, para a nossa molécula, não, perdão, para a nossa célula, e a gente pensa que ela está parada, que a nossa célula é dessa forma, da forma que a gente olha uma imagem na internet. Mas não. Como eu falei, são representações para que o nosso estudo fique mais didático. Mas essas organelas, elas estão lá se mexendo. Isso a gente pode ver aqui com essas vesículas, né? Aqui a gente tem uma imagem, como é na microscopia, também bem parecido, né, pessoal? A gente consegue ver as vesículas aqui, os espaços internos que elas têm entre elas. E agora a gente vai falar sobre mais uma organela, que é os lisossomos. E elas são organelas de forma e tamanho muito variáveis, e elas vão medir frequentemente de 0,5 a 3 nanômetros de diâmetro. Seu interior é bem ácido e contém diversas enzimas hidrolíticas. Os lisossomos, eles são depósitos de enzimas utilizadas pela célula para digerir moléculas introduzidas por pinocitose, por fagocitose, ou então organelas da próxima célula. Lembra que eu falei sobre pegar a função principal de cada organela? Então, a gente já pode pegar aqui, né? Que os lisossomos, eles são depósitos de enzimas utilizados pelas células para digerir. Então, na função de digestão, os lisossomos são muito importantes. Então, a gente já pode ir pegando essa característica e colocar na nossa tabela ou na forma que vocês fazem para ir lembrando dos conteúdos, né? A destruição e renovação de organelas é um processo fisiológico que permite à célula manter seus componentes em bom estado funcional e em quantidade adequada à sua necessidade no momento. Então, os lisossomos, eles vão ser muito importantes para esse processo fisiológico que as nossas células precisam passar, né? Que é a destruição e renovação. Então, a gente precisa entender que é algo vivo que nós estamos falando. Então, precisa de renovação, precisa de destruição. E os lisossomos são uma organela que ela vai fazer essa digestão, né? Podemos dizer assim, nas nossas células. As organelas destacadas pelo uso são eliminadas e substituídas por organelas novas.
As que não são mais necessárias são simplesmente removidas da nossa célula. A gente tem os ribossomos. Os ribossomos, eles são organelas pequenas, que apresentam cerca de 20 nanômetros ou 30 nanômetros. Em relação aos lisossomos que a gente acabou de falar, eles são bem maiores, né? E eles são encontrados no interior das células, né? E que atuam na produção de proteínas. Então, aí a gente já consegue encontrar a nossa principal característica dos ribossomos. E eles também vão estar atuando num processo muito importante do nosso corpo, que é lá na tradução, quando a gente vai falar sobre lá DNA, RNA, sobre as fitas, enfim. Eles são muito importantes nessa parte, tá bom? E essas estruturas não apresentam membranas. E é por isso que muitos autores gostam de dizer que não é considerado um organelo os ribossomos, porque essas estruturas não apresentam membranas. Aqui uma imagem de como que eles atuam, o movimento ribossômico, como que eles atuam na questão do RNA, DNA, na parte da tradução. Ver uma água? Só um minuto. Como eu falei para vocês, quando a gente pensa em célula, a gente tem que entender que é algo fluido, é algo que está lá, lembra da membrana plasmática? É algo fluido. E a gente precisa de uma organela que vai dar sustentação, movimento, força e adesão. E essa molécula é o citoesqueleto. Ele vai desenhar um papel mecânico de suporte, mantendo a forma celular e a posição de seus componentes. Ele estabelece, modifica e mantém a forma das células. E ele também vai ser responsável pelos movimentos celulares, como contração, formação de pseudoportos e deslocamentos intracelulares de organelas. Também nos cromossomos, nas vesículas e grânulos diversos. Os principais elementos do citoesqueleto são os microtúbulos, filamentos de actina e filamentos intermediários. Como eu falei aqui para vocês, eles vão ter esse papel muito importante na sustentação, no movimento, na forma e adesão. Então, a actina, ela é muito importante para a questão de contração, movimento. Então, talvez seja algo importante, até destaquei aqui, talvez seja algo importante para lembrar como principal elemento que constitui o citoesqueleto. E agora a gente vai falar sobre ele, né? A nossa chave da nossa célula, né? Que todo mundo olha e consegue já encontrá-lo, que é o núcleo, né? O núcleo é a região da célula onde se encontra o material genético. Lembra das células eucariontes, porque lá nas células procariontes não tem esse núcleo, então o DNA fica todo circulado, lembra? Então, o núcleo ele é muito importante para as células eucariontes. E ele é uma região, como eu falei, né, geralmente esférica, onde está localizado o material genético. E, normalmente, o núcleo apresenta-se uma posição centralizada na célula, mas pode assumir uma posição mais periférica, como ocorre nas células adiposas. Aqui uma imagem de como esse núcleo. Ele vai ter um envelope nuclear, vai ter uns poros nucleares. Aqui no meio é o seu nucleolo, cromatina, então esférico, geralmente nas regiões centrais da nossa célula. Aqui a gente vê o núcleo olhando no microscópio, né? Então, assim, ele é mais abertinho, né? A gente vendo assim no microscópio. E aí, eu não sei se vocês se lembram, mas lá no início eu falei que nós classificávamos as células como procariontes e eucariontes, e as células eucariontes, elas eram divididas em animal e vegetal. Tudo aquilo que a gente falou anteriormente, todas essas organelas e essas características, estão presentes nas células eucariontes animais. E algumas delas também estão presentes nas células eucariontes vegetais. Só que as células eucariontes vegetais vai ter algumas particularidades. Então, assim, a célula vegetal eucariótica, ela diferencia-se da animal em virtude da presença de estruturas como a parede celular, os vacúolos de suco celular, o cloroplasto, que vai ser algo muito importante. Então, acredito que é uma organela assim, que
que possam estar perguntando em relação à célula vegetal. Então, vamos começar falando sobre a parede celular, né, que ela é uma estrutura presente externamente à membrana plasmática, que protege a célula contra danos mecânicos, contra a ação de alguns patógenos, e mantém seu formato. E elas podem ser encontradas também em algumas funções, fungos e protistas. Então, olha, lembra que lá naquela primeira imagem dos procariontes, eu falei, gente, aqui tem uma parede celular, mas que ela possui a mesma função do que a vegetal, mas por ser vegetal, ela vão ter alguns compostos diferentes. E a gente também vai ter os plastos, né, que são organelas que armazenam substância e participam da síntese de compostos. E esses compostos orgânicos, eles vão ser muito importantes, principalmente para a fotossíntese das nossas plantas. E esses plastos, eles vão se dividir em leucoplastos, cromoplastos e cloroplastos. Tá, estamos aqui lembrando do nosso edital, que pede apenas características gerais. Coloquei os 3 aqui para vocês, mas coloquei como destaque os cloroplastos, que eu acredito que seja o mais importante, ou o que a gente mais fala, né, em relação às células vegetais, que são os cloroplastos, organelas que armazenam a clorofila e onde ocorre a fotossíntese. E é essa clorofila que vai fazer com que as nossas plantas tenham a cor que elas têm, né, esverdeado. Temos os glicoxosoma, acho que é assim que fala. E ela é uma organela rica em enzima que atua sobre os lipídios. E ela vai transformando esses lipídios em açúcares. E esse processo ele vai ser de extrema importância para as plantas emergentes, que ainda não produzem seu próprio alimento. E elas utilizam esses açúcares como fonte de energia e carbono. Lembrando que a gente falou sobre carbono no nosso último aula também. Os vacúolos de suco celular. Nas plantas, esses vacúolos, né, eles vão ter uma função de armazenar substâncias e participar da regulação osmótica. E essas substâncias armazenadas são desde proteínas, pigmentos, até substâncias tóxicas, que as protegem. A planta, quando ela é mais jovem, ela possui diversos pequenos vacúolos, né? E com o passar do tempo, elas unem-se e tornam-se um único e grande vacúolo central na planta. E essa entrada da água no vacúolo faz com que ela exerça uma pressão interna sobre a parede celular, que é parcialmente elástica. Então, eu vou mostrar aqui para vocês esse vacúolo, que eu acho que é algo bem característico da célula vegetal quando a gente olha, né? Cloroplasto e vacúolo. Então, aqui, consolidando aquilo que a gente falou, né? Foi muita informação nesses últimos slides, mas só para a gente ver que tem essa diferença, né? Entre a célula animal e a vegetal. Então, a gente tem aqui, lembrando, a nossa membrana plasmática, como a gente também viu lá na célula eucarionte animal. Nós vamos ter a parede celular também, revestindo a nossa célula. O que a gente viu de diferente? A gente viu os cloroplastos, aqui tá o cloroplasto. E o vacúolo. Olha o tamanho do vacúolo. Então, a gente vê que é algo muito importante para a célula, né, gente? E a gente pode ver que as outras organelas, elas vão se repetindo, né, na célula animal. Uma coisa aqui os amiloplastos. Eles têm a questão do amido, que possuem nas plantas. Aqui a gente tem uma imagem no microscopia. Aqui é com coloração. Tá bem bonito, né? Essas imagens assim, olhando. E aqui a gente tem a célula vegetal vista com microscópio eletrônico. Olha como fica bem bonito. Aqui a gente tem os cloroplastos em CP. Aqui. Aqui a gente tem o núcleo em N. Em N1 nós temos o nucleolo. Aqui a gente tem a parede celular, em PC. Então, a gente consegue ver com a microscopia eletrônica como que é realmente essa célula ela é. Finalizando já quase com vocês a parte de células, a gente vai falar sobre mitose e meiose. E
Depois eu vou até arrumar aqui no slide, eu vou colocar replicação celular, tá bom, pessoal? Mas, só para, caso vocês forem pesquisar, né, para achar algo mais contextualizado. Então, o que é a mitose e a meiose? Essa dupla M, né? A mitose, ela é o processo de divisão celular que dá origem a duas células iguais à inicial, ou seja, com o mesmo número de cromossomos. Já a meiose, ela ocorre duas divisões celulares, formando 4 células com metade do material genético da célula-mãe. A gente tem uma imagenzinha aqui mostrando, né? Essa imagenzinha tão bonitinha. E aqui, esse processo, né? Pra gente entender. Então, a gente tem aqui a mitose, 2N, célula-mãe diploide. E aí, essa célula, ela vai se tornar 4N e vai ocorrer uma divisão. Ocorrendo essa divisão, nós vamos ter 2N e 2N. Então, são células filhas o quê? Idênticas. Já na meiose, a gente vai ter aqui a 2N também, depois a 4N, como na mitose. Vai ocorrer a primeira divisão. Então, vão ser duas células filhas, 2N. Vai ocorrer a segunda divisão na nossa célula. E vão ser células haploides N não idênticas, entendeu? Então, assim, para a gente lembrar sempre, mitose e meiose, células filhas diploides 2N na mitose. E lá no final da meiose serão células haploide N não idênticas. Opa! Spoiler da parte dele. Voltando aqui. Então, como eu falei para vocês na última aula e falei várias vezes durante essa aula de hoje, é bem legal montar tabelas ou quadros. Eu consigo estudar muito assim por repetição e sempre estar olhando o material e voltando. Eu não sei vocês, mas eu vou esquecendo algumas coisas. E aí a gente tem as diferenças entre mitose e meiose, né? Então, para a gente consolidar mais. Então, lá na mitose ocorre uma divisão celular, na meiose ocorrem duas divisões celulares, na mitose produzem-se duas células, na meiose produzem-se 4 células, como nós vimos lá na imagem. As células formadas são geneticamente idênticas na mitose. Já na meiose, as células formadas são geneticamente modificadas. Na mitose, a duplicação de células diploide 2N. Na meiose, a transformação de células diploide 2N em células haploide N. Na mitose, o processo equitativo é equitativo, pois as células filhas possuem o mesmo número de cromossomos do que a célula-mãe. E já na meiose, o processo é reducional, pois as células filhas têm metade do número de cromossomos da célula-mãe. Uma célula pode gerar muitas outras, pois o ciclo celular mitótico se repete. Já na meiose, formam-se apenas 4 células filhas que podem não sofrer outras duplicações. Na mitose, ocorre na maioria das células somáticas do corpo. Já na meiose, ocorrem células germinativas e esporos. Então, pessoal, voltando naquilo que a gente falou na nossa primeira parte da nossa aula, a gente falou sobre célula. Lá no edital está pedindo umas características gerais das células. Então, eu acho bem importante a gente entender que as células, elas são unidades fundamentais, que os seres vivos eles podem ser unicelulares ou pluricelulares, entender a função principal de cada organela, entender agora essa parte final que eu falei para vocês, sobre a replicação dessas células. Então, assim, eu vejo que a gente sabendo isso já é um passo muito legal e muito importante. E aí, pensando nisso, eu vou colocar para vocês lá na nossa sala do Moodle, ou se vocês não tiverem acesso ainda, eu posso pedir para alguém mandar no grupo de vocês do WhatsApp algumas questões sobre esse assunto. E aí, se vocês estiverem com bastante dificuldade, ou acharem difícil, ou alguma palavra que vocês falarem, nossa, não falou sobre isso na aula e eu gostaria que você explicasse, vocês podem mandar mensagem ou usar o nosso fórum lá da sala do Moodle, a gente colocou como fórum de dúvidas, se eu não me engano, e vocês podem colocar lá as dúvidas de vocês, que na próxima aula eu posso responder, ou eu posso responder a lista de exercícios, ok?
Então, a gente vai fazer um intervalo agora de 10 minutos antes da Eliane iniciar o conteúdo dela. Se tiver alguma dúvida, pode escrever aí no chat que quando a gente voltar eu respondo, tá bom? Obrigada e nós voltamos daqui a pouquinho. Daqui 10 minutos, tá bom?
Boa tarde, pessoal. Vocês lembram de mim? Eu sou Eliane. Eu estive semana passada com vocês dando bioquímica e agora eu vou trabalhar um pouco com o conteúdo de embriologia. Nós vamos esperar só mais um minutinho para, se que alguém quiser entrar novamente e fazer um intervalo, beber água, alguma coisa. Bom, pessoal, vamos começar agora a parte de embriologia. Bom, embriologia é um conteúdo muito difícil, muito extenso, então, assim, eu vou tentar dar uma base para vocês e lá no Moodle vai ter um conteúdo mais complexo, mas eu acredito, assim, que essa parte da embriologia, as perguntas vai ter simulados, então vocês podem treinar bastante nessa parte. Leiam também os conteúdos que eu vou postar lá, porque eu acho que vai ser de grande ajuda. Então, o que é embriologia? Ou biologia do desenvolvimento, como a gente fala? É basicamente o estudo de como um feto, um ser vivo, se forma durante a gestação. E aí nós começamos com preparando-se para a gravidez. E aí a gravidez humana, ela começa com a fusão de um óvulo e um espermatozoide no interior do trato reprodutivo feminino. Mas uma extensa preparação precede este evento. E aí, vamos falar um pouco da gametogênese. O que seria a gametogênese? A gametogênese seria quando uma longa série de mudanças que as convertem geneticamente e fenotipicamente em gametas maduros capazes de participar do processo de fertilização. Então, seria basicamente um processo de pegar o espermatozoide e o óvulo e amadurecer essas células germinativas para poder ser capaz de se transformar em um óvulo, né, um feto. E aí, nessa gametogênese, em seguida, os gametas vão ser liberados das gônadas, que a gente vai estudar lá na parte da anatomia, e fazer o seu caminho para a parte superior da tuba uterina, onde a fertilização normalmente ocorre. E aí, quando o óvulo estiver fertilizado, e devidamente, a gente vai chamar ele agora de embrião. Esse embrião ele deve entrar no útero, onde ele vai se afundar no revestimento uterino, que a gente chama de implantação, para ser nutrido pela mãe. Todos esses eventos envolvem interações entre os gametas ou o embrião e o corpo adulto no qual eles estão alojados. E na maioria delas é mediada ou influenciada pelos hormônios parentais. Então aqui eu trouxe uma fotinha, né, de como acontece
divisão celular para formar o feto, logo depois do óvulo já ter sido fertilizado. E aí é esse corpozinho de célula que ele vai se implantar na parede do útero para poder começar a clivagem, né? Que é começar essa divisão celular para formar o feto e dar continuação à gravidez. E aí nós temos a gametogênese. A gametogênese ela é dividida em 4 fases, que a gente fala que é a origem extraembrionária das células germinativas e a sua migração para as gônadas, que é como eu disse lá, quando as células germinativas o óvulo e o espermatozoide, eles amadurecem, né? Aí um aumento no número de células germinativas por mitose, que é uma coisa que a Andressa já explicou, que é basicamente isso, né? Que a gente tem aqui o testículo, e aí essa célulazinha ela vai se dividir, até formar vários espermatozoides. No óvulo, a mesma coisa, um primeiro folículo vai se dividir até formar uma célulazinha madura. E aí vai ter uma redução no número de cromossomos por meiose e a maturação estrutural e funcional dos óvulos e dos espermatozoides. E aí um lembretezinho é que a primeira fase da gametogênese é idêntica em homens e mulheres, considerando que existem diferenças marcantes entre o padrão masculino e feminino nas últimas 3 fases. Aí agora nós temos a preparação do trato reprodutivo feminino para a gravidez. Então, o que seria o trato reprodutivo feminino? Eu vou dar uma basezinha aqui bem básica, mas a gente vai aprofundar essa parte lá na parte da anatomia, que é a estrutura e a função do trato reprodutivo feminino são bem adaptadas para o transporte dos gametas e a manutenção do embrião. Muitas das características mais sutis dessa adaptação estão sob o controle hormonal e são cíclicas. Aqui eu trouxe um exemplo, né, uma imagenzinha do trato reprodutivo feminino, que é onde vai acontecer a gravidez. Aqui eu trouxe também os ovários, né, as tubas uterinas, que elas participam desse processo. E os ovários, as tubas uterinas, formam um complexo funcional dedicado à produção e ao transporte dos óvulos. Além disso, as tubas uterinas, que é essas aqui, que a gente pode ver aqui nessa imagem, têm um papel importante como um canal para os espermatozoides e na preparação deles para serem totalmente funcionais durante o processo de fertilização. O revestimento epitelial das tubas uterinas contém uma mistura de células ciliadas que auxiliam no transporte dos gametas e células secretoras que produzem um líquido que suporta o desenvolvimento inicial do embrião. O útero. As principais funções do útero são receber e manter o embrião durante a gravidez e expelir o feto no final da gestação. A primeira função é realizada pela mucosa uterina, que é o endométrio, e a segunda pela parede muscular, o miométrio. Sob o efeito cíclico dos hormônios, o útero passa por uma série de mudanças proeminentes durante o curso de cada ciclo menstrual. A vagina. A vagina é um canal para a relação sexual e serve como canal do parto. Ela é revestida por um epitélio estratificado pavimentoso, mas as células epiteliais contêm depósitos de glicogênio que variam em quantidade ao longo do ciclo menstrual. Aí os produtos da degradação do glicogênio contribuem para a acidez dos líquidos vaginais, que é o pH da vagina, ela é ácida, então ela tem 4,3 o pH dela. Isso ajuda também para eliminar infecções, né, infecções na vagina. E aí, durante a gravidez, a gente tem muito essa questão dos hormônios, né, agindo e atuando ali nesse processo. Então, aqui eu trouxe alguma base, assim, do controle hormonal do ciclo reprodutivo feminino. E aí, na mulher, a reprodução é regulada por uma série de interações complexas entre os hormônios e os tecidos que eles influenciam. A hierarquia do controle cíclico começa com um estímulo para o hipotálamo do encéfalo. O hipotálamo influencia a produção de hormônios pelo lobo anterior da hipófise. Os hormônios hipofisários são distribuídos pelo sangue para todo o corpo e atuam nos ovários, que são estimulados a produzir seus próprios hormônios esteroides sexuais. Eu não vou muito entrar nessa parte de hormônios, porque a gente vai trabalhar isso lá na parte de fisiologia humana, mas aqui eu estou dando só a base de como funciona essa parte hormonal na gravidez. Aqui nós podemos ver o hipotálamo, né? Ele vai ser o primeiro que vai agir, produzindo hormônios, nessa parte da gravidez, né? Durante esse processo de gestação. E aí, a gravidez,
ela está intimamente ligada à placenta, e essa placenta vai produzir vários hormônios. E aí o nível final de controle hormonal da reprodução feminina é exercido pelos hormônios ovarianos ou placentários sobre outros órgãos alvos reprodutivos. Por exemplo, o útero, as tubas uterinas, as vaginas e as mamas. Então, elas também produzem vários hormônios durante esse processo para receber o feto. Os níveis de controle hormonal na reprodução. Aqui eu trouxe uma hierarquia, né, dos hormônios para lembrar aí vocês que o primeiro nível está lá no hipotálamo, como eu já havia dito. O segundo nível é na hipófise. O terceiro nível, eles estão nos ovários. E durante a gravidez é a placenta que vai fazer essa questão hormonal. E o quarto e último é os tecidos alvos. E as interações hormonais envolvidas com a reprodução no homem. Juntamente com as homologias de certas estruturas entre os testículos e os ovários, alguns paralelos fortes existem entre as interações hormonais envolvidas na reprodução em machos e fêmeas. As homologias mais importantes estão entre as células da granulose no folículo ovariano e as células de Sertoli nos túbulos seminíferos dos testículos e entre as células da teca do ovário e as células de Leydig nos testículos. Não precisa se apegar muito a essas nomenclaturas agora, porque lá no Moodle vai estar assim o nome da coisa e o que significa aquilo. Então, vai ter o conceito, por exemplo, células de Leydig, e vai estar lá a explicação certinho do que é aquilo. Não vou aprofundar muito aqui, né, porque o nosso tempo é curto. Aí aqui eu trouxe uma tabelinha para mostrar as homologias entre as células produtoras de hormônio nas gônadas masculinas e femininas. Aqui nós temos a origem. No feminino vai ser na rede ovariana. E os principais receptores vai ser o FHS, que é um hormônio, e os principais produtos secretados vai ser os estrogênios, a progesterona e a inibina. No masculino, vai ser a célula Sertoli, ou Sertoli, vai ser originado lá na rede testicular, nos testículos. O hormônio vai ser, o principal receptor vai ser o FHS, e os produtos secretados vai ser o estrogênio, que inibina a proteína ligadora de andrógenos, o fator estimulador de células de Leydig. As células da teca feminino vai ser o mesênquima estromal, os principais receptores vai ser o LH e os produtos secretados vai ser os andrógenos. Células de Leydig masculino vai ser o mesênquima estromal, o principal receptor vai ser o LH e o produto secretado vai ser a testosterona. Não. E aí, a título de curiosidade, que eu acho que é uma coisa que pode cair lá na prova de vocês, existem 2 tipos de formas de classificar a gravidez, né? Nós temos a forma dos embriologistas, né, que são as pessoas que estudam o desenvolvimento humano, e aí eles calculam o período de gravidez a partir do período de fertilização. Já os obstetras, eles vão calcular do último período menstrual, porque isso tem a ver muito com a questão da mãe, né, que ela vai ter essa história. E os embriologistas calculam o período de fertilização. Então, por exemplo, se os obstetras calculam que o bebê está de 38 semanas, para os embriologistas, os bebês vão estar com 40 semanas, porque são 2 semanas de diferença. E aqui eu vou dar uma breve introduzida na fertilização. Aqui já é a parte já de gravidez mesmo, né, de início de gravidez. Então, o que é a fertilização? A fertilização é uma série de processos em vez de um único evento. Então, visto de um sentido mais amplo, esses processos iniciam quando os espermatozoides começam a penetrar a corona radiata que reveste o ovócito e termina com o entrelaçamento dos cromossomos maternos e paternos após o espermatozoide entrar no ovócito. Eu vou deixar um videozinho lá no Moodle, bem explicadinho sobre o que é a fertilização, do início ao fim, desde o espermatozoide ele correndo na parede uterina até essa questão dele liberar essas proteínas, esses sinalizadores para romper com essa membrana do óvulo. A clivagem. A clivagem em mamíferos é um processo vagaroso, medido em dias em vez de horas. O desenvolvimento prossegue a uma taxa de cerca de uma divisão de clivagem por dia para os primeiros 2 dias. Após o estágio de 2 células, a clivagem em mamíferos é assíncrona, com uma das 2 células, blastômeros, se dividindo para formar um embrião de 3 células. Quando o embrião consiste em aproximadamente 16 células, ele é chamado de mórula, derivado da palavra latina que significa amora. Então, o que seria clivagem? Aqui seria, por exemplo, nós temos aqui, né, um óvulo fertilizado,
Então, no primeiro dia da fertilização, já tem 2 célulazinhas. E aí, 2 dias depois, essa célula vai dividir em 4 células. Aí, essas 4 células vão se dividir em 9 células, que aqui já tem 2 dias e meio. E aí, aqui ele vai dividir em 16 células. A partir de 16 células, nós vamos chamar de mórula. E aí, essa aqui já tem um período de 3 dias de fertilização. Aqui, 58 células, blastócitos, 4 dias. Então, aqui a gente já pode perceber que já tem mais um emaranhadozinho de células formando para formar o feto. Aí, aqui em 5 dias, nós já temos 107 células formadas. Aqui nós já temos a zona pelúcida, a massa celular interna, o trofoblasto e a blastocélis, que é esse espaçozinho assim, vago que tem ali nessa mórula, nesse blastocisto. Blastocélula é basicamente uma cavidade que tem ali nesse emaranhado de células, né? Aí, depois que teve essa clivagem, ainda lá no início do sistema reprodutor feminino, agora a gente vai ter a implantação do embrião no revestimento uterino. Então, aproximadamente 6 a 7 dias após a fertilização, que a gente pode ver aqui, né, ele já está bem formadinho, ele começa a fazer uma firme adesão com o revestimento epitelial do endométrio. Então, lá no útero, ele já vai começar a se aderir lá no endométrio desse útero. E aí, depois, ele vai afundar no estroma endometrial, é como se ele fizesse uma feridinha ali, ele vai entrar nessa feridinha, e aí ele vai se fechar. Esse endométrio, ele vai se fechar. Então, é como se o embrião, ele fosse lá e fizesse uma ferida nesse útero, e aí o útero, vendo essa ferida, ele vai fechar com esse embrião lá dentro. E aí, essa implantação, ela é bem sucedida, ela vai necessitar de um alto grau de preparação e coordenação pelo embrião e pelo endométrio. Então, ali o embrião e o endométrio vai trabalhar juntos para poder ter toda essa continuidade, né, na formação do feto. As complexas preparações hormonais do endométrio que começaram no fim do período menstrual anterior têm como objetivo proporcionar um ambiente celular e nutricional adequado para o embrião. Mesmo antes do contato efetivo ser feito entre o embrião e o endométrio, o epitélio uterino secreta no líquido uterino certas citocinas e quimiocinas que facilitam o processo de implantação. Ao mesmo tempo, os receptores de citocinas aparecem na superfície do trofoblasto. A dissolução da zona pelúcida sinaliza a prontidão do embrião para começar a implantação. E aqui a gente tem a formação das camadas germinativas e os derivados iniciais. Ao implantar-se na parede uterina, o embrião passa por profundas mudanças em sua organização. Até o momento da implantação, o blastocisto consiste em uma massa celular interna, a partir da qual surge o corpo do embrião propriamente dito. E o trofoblasto externo, que representa o futuro tecido da interface entre o embrião e a mãe, e os ambos componentes do blastocisto servem como precursores de outros tecidos que aparecem em fases posteriores do desenvolvimento. E aí, resumindo tudo isso, eu acho que aqui vai ficar bem mais condensado o conteúdo para vocês, porque eu acho que com um conteúdo tão difícil assim, precisa de uma base muito complexa, então eu trouxe a base para vocês terem um estudo mais aprofundado nos materiais que eu vou postar. Então, vamos lá. Pouco antes da implantação no útero, a massa celular interna torna-se reorganizada em um epitélio e uma segunda camada, né, que a gente chama de hipoblasto, começa a se formar abaixo desta. Dentro do epiblasto, a cavidade amniótica forma-se por cavitação. Células do hipoblasto crescem excessivamente para dar origem ao revestimento endodérmico do saco vitelino. O mesoderme estrebionário parece se formar por uma transformação inicial das células endodérmicas parietais e por migração celular através da linha primitiva. O embrião pré-gástula cria 2 centros de sinalização. O endoderme visceral anterior induz a cabeça e inibe a extensão anterior da linha primitiva. O centro posterior induz a linha primitiva e a formação do mesoderme. Durante a gastrulação, a linha primitiva forma no epiblasto a extremidade caudal do embrião bilaminar. A migração das células pela linha primitiva forma o mesoderme, o endoderme, e o epiblasto remanescente transforma no ectoderme. Aqui, eu não sei se vocês lembram, o mesoderme, o endoderme e o ectoderme, eles são como se fossem peles, né? Tipo, tecidos que vão ali revestir o feto. O nó primitivo, localizado na extremidade cefálica da linha primitiva, é a fonte das células que se tornam o notocorda.
O notocorda, como vocês podem lembrar, o notocorda é basicamente a coluna vertebral, antes de se tornar coluna vertebral, né? Tipo, como se fosse ali, aquela extensão ali da coluna mesmo. Ela também funciona como organizadora ou indutora primária do futuro sistema nervoso. Então, a notocorda, ela vai ser essa parte, né, que ela vai organizar o sistema nervoso no futuro, que é uma coisa que a gente vai discutir mais para frente. Ao passar pela linha primitiva, as futuras células mesodérmicas do epiblasto alteram sua morfologia de células epiblásticas epiteliais para células em garrafa e em seguida para células mesenquimais. Células mesodérmicas extraembrionárias formam o pedúnculo do corpo. A migração das células mesenquimais durante a gastrulação é facilitada por moléculas da matriz extracelular, tal como o ácido hialurônico e a fibronectina. No final da terceira semana após a fertilização, a linha primitiva começa a regredir caudalmente. Normalmente, a linha primitiva desaparece, mas em raras ocasiões, teratomas sacrocígnicos formam-se na área de regressão. Então, imagina assim, que o bebê lá na barriga, no feto, ele vai ter uma caudinha, e essa caudinha depois ela vai regressar, né, para dentro, e aí vai formar o nosso cóccix. Aí, os elementos essenciais de indução neural são os mesmos em todos os vertebrados. Nos mamíferos, o nó primitivo e o processo notocaudal atuam como indutores primários do sistema nervoso. Então, a notocorda, né, que vai ser o indutor primário da formação do sistema nervoso nos seres vivos, nos mamíferos. Então, se cair alguma coisa em relação a isso, né, sobre a formação, né, dos primários do sistema nervoso, então é notocorda. Ou nó primitivo, mas geralmente é processo notocordal, ou notocorda. Viu notocorda e sistema nervoso, pode marcar. A indução mesodérmica ocorre ainda mais cedo que a indução neural. O organizador da gastro inicial está envolvido com a iniciação da linha primitiva. O nó primitivo organiza a formação do notocorda e do sistema nervoso e muitos aspectos do comportamento celular associados à linha primitiva. O notocorda é importante na indução de muitas estruturas axiais, tais como o sistema nervoso e somitos. Aí eu vou deixar essa parte aqui para vocês quiserem tirar print depois, acho que não faz muito sentido ficar lendo os slides. E agora eu vou entrar numa parte que eu acredito fielmente que se cair alguma coisa de biologia do desenvolvimento, vai cair essa parte de malformação de feto. Então, aqui eu vou dar uma base para vocês. O que seria malformação? Malformação são distúrbios no desenvolvimento que têm sido reconhecidos há séculos, mas tem uma ligação direta entre os teratógenos ambientais e os defeitos humanos congênitos não foram apresentados até 1941. O desenvolvimento anormal é geralmente resultado de influências do meio ambiente sobrepostas à susceptibilidade genética. O que seria o meio ambiente? Por exemplo, uma mãe que bebe, que fuma, que usa drogas, ou que foi exposta a algum tipo de radiação, tudo isso pode causar malformação. Os fatores envolvidos no desenvolvimento anormal incluem idade, raça, país, nutrição e época do ano. O estudo do desenvolvimento anormal é a teratologia, e um agente que causa o desenvolvimento anormal é um teratógeno. Fatores genéticos causam um número significativo de defeitos congênitos. O número de cromossomos anormais está associado à morte pré-natal e síndromes de estruturas anormais. As causas mais comuns de anormalidade são monossomias e trissomias, que são muitas vezes o resultado de não disjunção durante a meiose. Então, aqui a gente vê claramente um caso de trissomia, né, que é essa parte de síndrome de Down. Aqui a gente pode ver o perfil de uma criança de síndrome de Down. E aqui vocês conseguem observar o plano, né, o perfil plano deles, a protusão da língua, a ponte do nariz, que ela é bem afundada, assim, né, e a implantação baixa das orelhas. Aqui nós temos uma mão de uma criança com síndrome de Down, a gente mostra a linha, né, que atravessa ela bem complexa. Então, a síndrome de Down ela é um exemplo de cromossomos anormais e está ligada a uma formação. E aí, outras malformações baseiam-se em anormalidades da estrutura cromossômica. Nós temos também a síndrome de Turner, que ela é uma síndrome também de interação cromossômica, de anormalidade cromossômica. Certas malformações estão baseadas em mutações genéticas. Nós podemos ter... deixa eu ver... aquela lábio, né, leporina, também está baseado nessa questão, mas não é mutação genética. Eu esqueci um exemplo, mas eu vou trazer para vocês depois. Fatores ambientais que levam a desenvolvimentos defeituosos incluem infecções maternas, teratógenos químicos,
aqui cigarro, né, como a gente já pode falar, fatores físicos, como a radiação ionizante, fatores maternos e fatores mecânicos. Uma variedade de distúrbios do mecanismo de desenvolvimento pode estar envolvido na produção de uma dada malformação congênita, incluindo as duplicações, falhas nas interações textuais indutivas, ausência de morte celular normal, falha na formação do tubo, distúrbios de reabsorção tecidual, falha da migração parada do desenvolvimento, destruição de estruturas já formadas, falha para fundir ou mesclar, hipoplasia ou hiperplasia, defeitos nos receptores, campos defeituosos, efeitos secundários de outros distúrbios de desenvolvimento e defeitos nas camadas células germinativas. Aí, com a evolução tecnológica, agora é possível diagnosticar um maior número de defeitos congênitos em útero. Então, tipo assim, quando você estiver lá fazendo a sua ultrassonografia, ali, às vezes, o médico já consegue perceber ali uma malformação desse bebê. Como, por exemplo, a microcefalia, né, que é a malformação do cérebro, que faz com que o cérebro fique bem pequenininho. Técnicas de diagnóstico incluem a cariotipagem e análise de cromossomos sexuais em células obtidas do líquido amniótico, análise bioquímica do líquido amniótico, análise bioquímica e molecular de células obtidas do líquido amniótico ou biópsia das velocidades coriônicas e técnicas de imagem, especialmente a ultrassonografia. Houve algumas tentativas para corrigir malformações por cirurgia em útero. Uma coisa também que é bem pontual são os gêmeos. Então, alguns tipos de formação de gêmeos representam uma experiência natural que mostra a natureza altamente reguladora dos embriões iniciais de humanos. Gêmeos fraternos ou dizigóticos são aqueles gêmeos que eles são separados, né? Têm diferentes placentas. E aí vocês podem ter eles de ambos os sexos ou de sexos diferentes. E aí esses gêmeos fraternos nós chamamos eles de dizigóticos, que significa que um óvulo e um espermatozoide foi fecundado, e assim outro óvulo e outro espermatozoide foi fecundado. Então, ali houve dois óvulos e dois espermatozoides se encontraram, fecundaram e formaram dois embriões diferentes ali na formação do útero. Já os gêmeos idênticos ou monozigóticos é quando acontece a célula, um óvulo e um espermatozoide se conectam, né, fertilizam, e este único óvulo vai se dividir e vai formar dois embriões diferentes, que seriam os gêmeos idênticos ou monozigóticos, como nós chamamos, e os gêmeos siameses, eles são unidos por alguma parte do corpo. Aqui nós podemos ver a malformação, né, durante a separação por mitose e meiose. Então, a gente pode perceber que aqui os gêmeos eles foram unidos pela cabeça. Então, durante ali, aquele processo de separação das células, não foi realmente separado aqui direitinho, então eles acabaram nascendo e se formando coladinhos um no outro. Então, agora, para encerrar, eu queria mostrar para vocês a sala do Moodle. Quer vir para cá, Andressa, para mostrar para eles? Então, aqui eu vou mostrar para vocês a sala do Moodle. Quer mostrar? Bom, aqui na sala do Moodle nós temos aqui a parte do fórum de dúvidas, né? Que é para vocês tirarem as suas dúvidas. Nós também temos o tópico Química, que a gente organizou, como a gente já havia dito antes. Nós separamos os conteúdos que estão lá no edital por áreas, então as partes de Química ainda tem alguns conteúdos para ser assinado, também tem os questionários que nós estamos planejando para colocar para vocês, com questões de bancas do concurso. E aí temos aqui também a parte da biologia, que nós também separamos os conteúdos, como a Andressa mostrou lá no início. Aqui já tem uma atividade de biologia para vocês responderem, e era para vocês responderem e entregar até hoje. Eu não sei se vocês já tiveram acesso, né? Que foi feito pela Fernanda, que também está trabalhando com a gente nessa parte. E aí aqui eu montei uma pastazinha sobre biologia do desenvolvimento. Você pode abrir para mim, por favor? Você pode abrir a pasta? Uhum. E aí, eu sei que como o conteúdo de biologia de desenvolvimento é muito difícil, não dá para trabalhar ele assim tão fácil por conta desses conceitos, de todo esse processo de separação de células, de mitose, meiose, formação do ser vivo, fertilização. Então, aqui eu mostrei a pastazinha para vocês, eu já coloquei o mapa mental lá para vocês. Pode abrir isso? Eu coloquei um mapa mental, eu peguei esse mapa mental de uma plataforma chamada Descomplica.
Achei ele muito interessante, porque ele é bem resumido essa parte da formação do feto. Eu também vou colocar o livro que eu usei como base para essas aulas. Vou colocar conceitos, né, porque eu acho que fica muito difícil entender biologia de desenvolvimento só, tipo, vendo esses conceitos e não ter noção do que são esses conceitos. Então, por exemplo, falar para vocês de blastocele sem ter o conceito ali para vocês seria muito difícil, eu entendo. Então, acho que seria bem legal apegar esse conteúdo de biologia de desenvolvimento, por ser muito difícil. Tentem olhar para ele com mais carinho, estudar bastante, porque é um conteúdo bem extenso. E eu também vou deixar a parte ali de formação dos sistemas, que a Andressa e eu vamos trabalhar na parte da anatomia e fisiologia. Então, acho que para vocês não ficarem muito perdidos nas aulas, tentem estudar essa parte de embriologia de desenvolvimento para ajudar vocês já na parte de histologia e na parte de anatomia e fisiologia. Eu acho que vai ser mais fácil para vocês se vocês tiverem essa base de biologia de desenvolvimento e a parte de bioquímica e célula. Abriu? Não está mostrando aqui. Aí aqui tem um mapinha para vocês, né? Como eu já disse, toda a parte da gravidez começa com a fecundação. Aqui a gente tem uma explicação do que seriam os tipos de ovos, né, nos seres vivos. Aqui tem a parte do zigoto, né, que é a definição, a clivagem, né, que é essa divisão celular, a blástula, que já são as células diferenciadas ali, e a blastocele, que é essa célulazinha, que a célula, as mórulas vai se organizar em um espaço e vai deixar essa cavidade aqui. Aqui tem a gástrula, né, que tem essa formação aqui em C, podemos dizer assim, que tem essa parte da ectoderme, o arquêntero, a endoderme. Aqui tem a parte dos anexos embrionários, que vocês podem ver a placenta, o cordão umbilical, o coro. Tem toda essa definição bem mais resumida, para não ficar essa parte cansativa do conteúdo. A organogênese, né, que é a fase final da embriogênese, que ali já tem a parte do tubo neural, a mesoderme, a notocordo, o celoma. E aí aqui temos os protostomos e derostomos, que são esses animaizinhos aqui, que vai explicar bastante, que seria basicamente aquela parte onde fala se eles primeiro formam a parte da boca ou se eles formam primeiro a parte do ânus. Então, acho que olha esse mapa mental, tira as informações que vocês acharem necessárias dele. Eu também vou colocar conteúdo junto com a Andressa lá, tipo, de simulados, então respondam. Se tiver dúvida, pode postar lá no fórum, que a gente vai estar respondendo para vocês. E se tiverem mais alguma coisa, podem falar, senão podemos encerrá-la por aqui.